Olá, muito boa tarde. Um livro e um debate sobre uma questão que vai encontrando respostas por vezes distantes. O tema é a liberdade da educação e o livro tem por título Escola de Todos, com Todos e para Todos. É apresentado hoje e quer ser a afirmação da possibilidade de escolha na educação em igual circunstâncias de projetos pedagógicos propostos pela iniciativa privada. Um tema em debate neste programa, onde contamos com a presença de Fernando Magalhães, Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, e Dimas Pedrinho, do Secretariado Nacional da Educação Cristã. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, quando o livro está também em debate, não é? E em apresentação. E gostava de começássemos esta nossa conversa por uma afirmação que o General Ramalhiano escreve na introdução ao livro, no prefácio ao livro, onde diz que o Estado deve prestar serviços de educação, não tem a obrigação de os produzir. Que nuance está aqui a ser dita com esta afirmação? Bom, a melhor pessoa para o justificar seria o próprio General Ramalhiano, como há de compreender, que nos deu uma enorme alegria e honra ao prefaciar o livro. Mas percebe-se bem o que é a intenção. A ideia é claramente dizer que ninguém é detentor em absoluto da definição e da apresentação do projeto educativo das crianças, a não ser aqueles que podem e querem legitimamente escolher o projeto educativo que melhor entendem para os seus próprios filhos. E o Estado, enquanto legítimo proporcionador do ensino e da educação para as crianças, para os jovens, tem de efetivamente respeitar este direito que as pessoas têm de o escolher. Nesse sentido é que é um prestador de serviço, obviamente não no sentido de mero contratualizador da coisa, assim se percebe. Criar condições para... Mas criar as condições para, e criar as condições efetivamente para que aqueles que saibam e queiram produzir da melhor forma, de acordo com de acordo com a sua autonomia, os seus princípios, os diferentes projetos educativos, efetivamente possam contar com o apoio do Estado depois para que os projetos educativos possam ser escolhidos por eles próprios, pelas famílias, para os seus filhos e para as suas crianças. E tendencialmente o que acontece em Portugal é um Estado produtor de serviços de educação? Neste momento, vamos lá ver, o que nós temos é cada vez mais a noção de um Estado com vontade de hegemonizar esse projeto que oferece, não num sentido, até porque é contrariado pelo princípio da autonomia das escolas, cada vez mais, da flexibilidade curricular e, portanto, entregando às escolas esses diferentes projetos, mas no sentido de hegemonizar uma proposta que, efetivamente, entende que tem que ser aquela aceite por todos os cidadãos e todas as famílias. E quem quiser fazer de uma forma diferente, pois bem, então vai contratualizar com a iniciativa privada, de acordo com o entendimento do Estado, aquilo que sejam propostas que entendam mais adequadas para os seus filhos. Não é a nossa perspectiva, não é a perspectiva de quem defende a liberdade de educação e a liberdade de escolha. Efetivamente, o prisma por quem a defende, e nós defendemos-la de forma muito clara, é que efetivamente tem de ser feita uma oferta a todos aqueles que entendem escolher para os seus filhos os projetos que encontrem mais adequados aos seus princípios, às suas convicções, e o Estado, efetivamente, assegurar que as famílias podem, de igual forma e igualdade de oportunidades, escolher aqueles projetos que possam se sentir mais adequados para os seus princípios. E já vamos tentar debater como é que tudo isso pode acontecer. Antes gostava que o Dr. Dimas Pedrinho também se pronunciasse sobre esta afirmação do General Ramalhiano, entre um Estado prestador ou produtor de serviços de educação. Eu penso que, acima de tudo, importa ter clara a noção de que quem educa são os educadores. E é disso que se trata na educação. É educar, é dar a possibilidade aos educadores de educarem. Portanto, a família, estamos a falar de educadores? Educadores, estamos a falar da família, portanto, os pais, e na escola a comunidade que se movimenta dentro da escola e que tem funções de acompanhar os miúdos, portanto, os alunos, os professores, os restantes elementos que trabalham na escola. Estes são educadores, são esses que educam. E, portanto, importa, de facto, garantir todas as condições para que aqueles que educam possam, de facto, educar dentro das suas competências, dentro das suas liberdades, dentro daquelas que são as suas opções. Mas num Estado produtor de educação, os educadores não têm que seguir, de facto, a linha de produção de quem está enfim, a determinar as regras?
É muito importante e eu penso que nos tempos que correm isso está muito claro, pelo menos no discurso. É importante garantir a todos a participação no processo educativo. Ora, se importa garantir a todos a participação no processo educativo, não pode ser o Estado a chamar a si todas as funções. Portanto, toda a produção. Toda a produção. Portanto, o Estado tem que garantir as condições para que as pessoas participem na definição dos projetos, participem nas escolhas dos projetos e joguem o jogo para o bem dos alunos, para o bem dos E, na sua opinião, até que ponto isso é possível no ambiente educativo português? Tem que ser possível. Nós temos assistido nas últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 80, a um discurso que enfatiza a autonomia das escolas. E entende-se essa autonomia como dar voz às comunidades educativas para que possam elas próprias tomar partido nas escolhas da escola, que possam elas próprias dizer o que é que faz falta aos alunos daquela comunidade aprenderem e portanto, o Estado deve prosseguir a aprofundar não só esse discurso, mas sobretudo essa prática, ou seja, levar a que as pessoas participem, escolham com responsabilidade, com consciência, com liberdade, mas... Esta participação, Fernando Magalhães, é suficiente para que exista tal liberdade de escolha? Não, eu acho que, acima de tudo, nós temos que perceber duas coisas. Uma é a questão de princípio. E a questão de princípio é quase ideológica. É saber se, efetivamente, há espaço para que seja conferida essa participação na própria oferta ou apenas depois na adaptação. Nós não estamos a falar de querermos adaptar os currículos, não estamos a querer falar de não haver um Estado que define o que é que é o currículo. Quando diz nós é a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, em concreto. Eu diria que todos aqueles que defendem a causa da liberdade de educação e a liberdade de escolha, entre os quais nós próprios, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, mas também os pais, mas também todos aqueles que se associam e representam o ensino particular. O que nós estamos a querer dizer é que, efetivamente, seja conferida essa possibilidade. A participação é qualquer coisa que, se quisermos, podemos dar um ar muito arejado de uma grande participação, à comunidade alargada, e depois, efetivamente, ainda assim ser a participação de uns quantos e de uns poucos. O Papa Francisco põe isto num registro que, como lhe apraz e é seu apanágio, de uma forma muito clarinha. Ele, quando acaba por dizer... Na Amoris Laetitia ele tem um ponto em que se dedica, um capítulo em que se dedica claramente à educação dos filhos, e nele acaba por dizer que a função da educação dos jovens e das crianças compete aos pais, ponto. E a escolha do que é o projeto educativo que os pais pretendem melhor para os seus filhos, de acordo com os seus princípios, de acordo com as suas convicções, não é delegável. E, portanto, conta com alguém que, em termos de regulador, de garante da educação para todos, que efetivamente é o Estado, mas que garante isso como um direito para todos, mas depois na especificidade das ofertas e das opções que se possam desenhar para cada uma das famílias. Na opinião, Dimas, na sua opinião, qual o papel da oferta privada para essa participação das famílias na escolha do projeto educativo para os seus filhos? Bom, a oferta privada, antes de mais, e falamos das escolas católicas em concreto, delinear um projeto diferenciador, com identidade própria e que concorre de maneira decisiva e muito relevante para os propósitos globais da educação. Nós hoje temos um documento orientador que chama o perfil do aluno, aponta para uma série de campos. Nesse campo, as escolas católicas têm um contributo muito relevante a dar, na medida em que, de facto, desde há muito tempo trabalham a qualificação dos alunos para o mundo em que vivem, não só a nível tecnológico, a nível de seguimento de estudos a nível superior, mas numa dimensão muito importante, que é a dimensão da interioridade e a dimensão de ajudar o aluno a dar sentido às suas escolhas, fazê-las com critério, dar-lhes sentido e
mas tudo isso num processo em que ele amadurece como pessoa na sua totalidade, não é? Nós hoje em dia enfatizamos muito a participação dos alunos na sociedade em que vivem, portanto amadurecer como cidadãos responsáveis, participativos, cooperantes, acolhedores, participantes também nesta responsabilidade atualmente muito sublinhada no cuidado da natureza, conscientes do mundo em mudança em questão, saberem adaptar-se a essas mudanças, mobilizar conhecimentos, mas esta questão do trabalhar o sentido, do trabalhar a sua própria vocação, trabalhar a sua interioridade, é uma dimensão que é muito querida às escolas católicas e que faz muita falta. E quem pode ter acesso a essa dimensão, na sua opinião? Quem pode escolher trabalhar o projeto educativo dessa forma? Bom, genericamente, no ideal, todos os cidadãos deviam poder fazer essas escolhas de maneira livre, não é? Portanto, sem condicionalismos. Agora, pronto, sabemos que o processo não é simples, portanto, o debate está em cima da mesa. Agora, o que me parece muito relevante é que as escolas, as católicas e não só, construam de facto os seus projetos em fidelidade à sua identidade e os apresentem para que as pessoas os possam conhecer e os possam escolher. Estamos a chegar àquela parte do como, não é? De que forma é que é possível que as escolas católicas possam propor o seu projeto educativo em igualdade de circunstâncias com as escolas que são propriedade do Estado, e fazemos-lo na circunstância da apresentação deste livro, Escola de Todos, com todos e para todos, que acontece esta tarde no Auditório da Renascença, por uma iniciativa editorial da Associação Portuguesa de Escolas Católicas com o Secretariado Nacional de Educação Cristã. Este tema é recorrente quando há ameaça de fecho de escolas ou diminuição de turmas nas escolas com contratos de associação, mas o tema tem que ser olhado e analisado para além destas circunstâncias, não é? E nesse aspecto, que respostas surgem neste livro? O livro não é uma resposta conjuntural, pretende perfeitamente deixar isso claro, não é porque nos sintamos nem mais ameaçados nem menos ameaçados por qualquer episódio que a isso despoltou. Mas sentem a urgência do tema? Sentimos-la desde há bastante tempo e, portanto, tendo a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, esta direção em particular, continuando o esforço que vem das anteriores, no sentido da afirmação da liberdade de educação, entendemos que neste momento, era um marco muito importante para reafirmarmos esta nossa causa. O que é que está aqui em causa? A sua afirmação como marca para aquilo que são os tempos que vêm pela frente. Coincide com o início da legislatura. Poderia não coincidir. Mas queremos trazer de novo o tema e deixar também um contributo para a reflexão através dos 28 artigos que se publicam, que fazem parte do corpo do livro, da parte de 25 autores, que foram, na sua generalidade, publicados em diferentes meios de comunicação desde 2016 até 2019. E que pretendem ser um contributo, efetivamente, para que não se perca a memória. Tocam-se os mais diferentes aspectos, tocam-se as mais diferentes formas de poder fazer, tocam-se os mais diferentes pontos de controvérsia. Quanto é que custa aqui, custa mais acolá, é mais barato ali, há dados, não há dados. Estão para e aí as respostas são conclusivas? E as respostas são tão são conclusivas, a nosso entendimento, onde não é manifestamente provado, bem pelo contrário, não há qualquer dado por parte do Estado, bem pelo contrário, que um aluno ao Estado no ensino público lhe custe menos do que efetivamente custasse se ele financiasse a família para ele frequentar num estabelecimento de ensino privado, com provas dadas, com projeto educativo. E essa é a vossa proposta, é o financiamento das famílias para que possam escolher? Só pode, e portanto essa é efetivamente, enfim, nós integramos o Comitê Europeu das Escolas Católicas, como há de compreender, para todos os efeitos, contamos aí com um contacto com diferentes realidades e inúmeras realidades na Europa, com diferentes ameaças também, com diferentes conquistas,
mas no nosso entendimento é isto que tem que ser garantido, que efetivamente o Estado possa apoiar cada família, que assim o queira, a escolher o seu projeto educativo, financiando-a para esse efeito. Se vai financiar a escola, se vai financiar a família, se financia em parte no valor, no todo, o que é importante é que toda e qualquer família que queira fazer essa opção possa ser apoiada pelo Estado para a opção que assim entenda. Que relevância tem e que realismo tem também algumas acusações de que a educação privada se pode transformar num negócio? Vamos ver, gostar-me a responder desta outra forma. No fundo, tudo aquilo que se paga pode ser acusado de se transformar num negócio, porque efetivamente é a prestação de um serviço e porque corresponde a um pagamento. Mas vamos lá, o que nós temos que perceber é claramente isto. Não há aqui, na perspectiva perversa do termo negócio ou negativa de que se quer deixar passar dessa forma. E estar em causa não enriquecer à conta deste negócio da educação. Não é essa a questão, porque senão então nada se fazia neste mundo transacionável, porque há sempre o custo, o risco de eu estar a enriquecer. Que garantias dá o Presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas de que isso não está a acontecer? A seriedade com que as pessoas estão nos seus projetos, necessariamente, os projetos que estão para demonstração das escolas católicas e das outras que não são no ensino privado, porque temos que considerar isto, a oferta, nós temos que considerar que a oferta é pública, agora tem que ser ou estatal ou não estatal. No nosso caso é não estatal. Agora, para todos os efeitos, os projetos que estão à evidência, a seriedade de quem os leva para a frente, efetivamente é a prova provada disso. Agora, não está em causa, se num setor ou noutro setor houver alguma circunstância que concorre à infração, o que há é que sancionar. E, obviamente, não se fiscalizar e, chegando às conclusões que forem as que puderem ser retiradas, depois que sejam as ações consequentes, ou de esclarecer, ou do que for. Perguntava ao Dimas Pedrinho, há pouco o Fernando Magalhães falou na rede europeia das escolas católicas, por exemplo, não é? Portugal, nesse aspecto, está num patamar diferente de outros países, nomeadamente no que diz respeito a este financiamento das famílias para que possam escolher o projeto educativo que achem mais conveniente? Bom, o Presidente da Associação terá mais dados do que eu, mas... Sei que vai acompanhando claro, também o dossiê, não é? Sim, mas eu penso que é claro para todos nós que existem diferentes modelos por essa Europa fora e neste domínio Portugal, comparado com alguns países, está de facto numa situação diferente, não é? Está numa situação diferente. Que concentra a oferta no Estado. Ou seja, a contratualização, seja ela que figura tiver, em Portugal é diferente da que existe noutros países, não é? É conhecido de todos nós. Falava um bocadinho da questão de transformar a educação, designadamente no domínio privado, num negócio. Eu penso que temos que aqui ver que não existe um ensino privado, existem privados. Há pedaço, quando falava da identidade das escolas, é isto mesmo, existem privados. Estamos aqui a falar das escolas católicas em concreto, pois já sabemos que os serviços que se prestam na sociedade e os bens que se transacionam, pois naturalmente que pagam-se, portanto há essa dimensão. Agora, há seriedade e tem que haver seriedade e honestidade nessas transações. E por isso, como dizia o Fernando Magalhães e bem, as coisas têm que ser acompanhadas, têm que ser fiscalizadas e, havendo desconformidades, intervenha-se. Mas há alguma suspeita? Não sou fiscal nesse campo, nem penso que precisamos de entrar por aí. O que nós sabemos é que no campo da educação, assim como noutros, as coisas não têm necessariamente que se transformar num negócio entendido como algo que não é bom, não é? Portanto, os serviços prestam-se e, portanto, as coisas decorrem dentro da honestidade e dentro das regras, não é? E que terão, por certo, que se equacionar e pensar, como recorda também o general Ramalhianos na introdução, citando o Padre Manuel Antunes, que a educação não é um problema, é o problema, não é? Que é preciso enfrentar, não é? Retirando daí, claro está, esta dimensão toda de negócio que pode estar, enfim, que pode pairar. Há um tema também que é falado na introdução pelo general Ramalhianos. Eu estou a partir muito daqui porque o texto, de facto, acho que merece ser
lido e pensado. E é uma excelente síntese do livro, diga-se de passagem. Sim, toca aos vários temas. Não quer dizer que fiquem dispensados, lendo o prefácio de ler o resto do livro, mas é uma excelente. Que é aquela continuidade que deve existir entre a família e a escola, que se materializa ou não na possibilidade de escolha do projeto educativo. Essa continuidade em Portugal não é possível garantir. Tem de ser, não é? Nós, na nossa realidade, queremos-la que seja. Há rupturas, há disrupções. Claro que as há, não é? Como há em qualquer contexto. Agora, estamos certos de que só é efetuado um verdadeiro processo educativo dos jovens e das crianças se for feito em continuidade. No nosso entendimento, essa continuidade é uma continuidade por excelência, se não for apenas a continuidade todos os dias, mas passar também por ser a continuidade da opção. O pai, quando escolhe o projeto educativo para os seus filhos, sabe que o está a escolher em continuidade, em consonância com aquilo que ele bem entende e cada vez mais, sejamos muito claros, no quadro da oferta estatal, efetivamente, não há a possibilidade de definir um conjunto de áreas em que a escola ensine de uma forma clara, de acordo com aquilo que são os princípios de todas as famílias. Há pouco o Dimas Torinho falava na relevância dos educadores. É a via também para que exista esta continuidade? A afirmação dessa importância dos educadores, seja na família, seja na escola? Sim, eu penso que é incontornável essa questão, que a educação aos educadores e, portanto, em qualquer escola tem que haver a participação, não é? E tem que haver o pressuposto de que os alunos têm de facto uma família que, de uma forma mais sistematizada, mais intencional ou menos intencional, lhes passa valores. Lhes incute valores e, portanto, também suscita neles atitudes. Quando existe um confronto entre a escola, digo confronto para sublinhar um bocadinho esta ideia, quando existe um desacordo, digamos assim, entre a escola e a família, percebe-se que depois a criança, no seu processo educativo, anda muito confusa, muito baralhada e acaba por não desenvolver as aprendizagens de forma pacífica e harmoniosa como se desejaria. Poucos segundos para voltar a um tema que há pouco Fernando Magalhães falou, foi de recentrar a urgência deste debate no início de uma legislatura. Tem alguma intenção de desenvolver uma iniciativa para que o debate seja de facto... A não ser esta forma, sabemos que a FNAPEC também está a Federação Nacional das Associações de Pais também está nesse mesmo encalço e com alguma iniciativa a esse nível, mas vamos ver, para nós é trazer o tema, e vamos deixar isto de uma forma muito clara. A inversão deste caminho, nesta legislatura, noutro caminho, noutro qualquer, a inversão deste caminho, ou um caminho inverso a este, é claramente um caminho que nega o valor da família. E é isso que nós queremos deixar perfeitamente claro. Escamoteado ou não, o bem explícito. Sim. Mas, efetivamente, o que nós queremos é recentrar isto, aproveitando para reafirmar e recentrar o elevado valor da família em todo este debate. É o centro. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a adiantar um tema que está presente no livro que agora é apresentado, sobre a escola de todos, com todos e para todos. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa. Mais logo siga a nossa edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.